Uma revolução silenciosa se espalha pela Amazônia. Homens e mulheres enfrentam a ameaça de destruição da maior floresta equatorial do planeta. Uma vez continuando esse desmatamento, pode haver um outro momento onde não vai sobrar nada. No lugar de armas, um profundo conhecimento da floresta. Usando a floresta com inteligência, isso aqui pode significar a própria manutenção da floresta. Uma revolução que começou com um seringueiro chamado Chico Mendes. Ele era um visionário. Ele estava talvez até 100 anos na frente. A luta custou sua vida, mas seus ideais mantêm a floresta em pé. Isolados no meio da mata e explorados pelos patrões, os seringueiros viviam quase como escravos. Chico Mendes nasceu em 1944 num Acre miserável. Trabalhava o ano todinho na seringa, no final do ano quebrava castanha e quando terminava estava devendo. Era assim. Porque os patrões não tinham pena do seringueiro. Às vezes a gente comprava um objeto e pagava 3, 4 vezes. Aqui é o Chico. Aqui ele era novo, aí ele tinha seus... Acho que não tinha nem 30 anos ainda. Chico Mendes. Antigamente, o senhor acredita que nem as crianças da gente não estudavam, porque só quem estudava era o filho do patrão, mais ninguém. Porque não tinha escola, o pobre não tinha poder de mandar educar um filho fora. Como seu pai, Chico virou seringueiro. Mas a chegada de um revolucionário comunista aos seringais do Acre iria mudar o destino de Chico Mendes. Seu nome era Euclides Távora. Toda vez que ele chegava lá para conversar com o pai do Chico, o Chico ia para de trás da porta, né? O Chico ia prestar atenção na conversa e ele viu. Ô, seu Chico, que é aquele menino que tá lá? É meu filho. Chame ele aí. Chamou o Chico uma vez para assistir. E daí para frente o Chico participava de toda a conversa. E o Chico se interessou. Você é o Chico Mendes, né? E aí ele acompanhava com o Euclides Távora um radinho portátil de 4 pilhas, né? Euclides ensinou Chico a ler e a entender o mundo ao seu redor. Trabalho de... Esses 3 anos serviu para que eu tivesse uma visão do que seria um movimento sindical, do que seria uma organização sindical, do que seria como se organizar os trabalhadores para uma determinada luta. E a floresta amazônica nunca mais foi a mesma. Hoje, o Acre é o 4º estado menos desmatado da Amazônia. Aqui, cerca de 85% de toda a cobertura florestal permanece preservada. Já no estado vizinho, Rondônia, 45% da floresta foi destruída. Poderosos fazendeiros começavam a tomar conta do Acre, e para eles, a Amazônia deveria ser povoada com milhões de cabeças de gado. As árvores atrapalhavam e precisavam ser eliminadas. A visão daqueles fazendeiros vindos do sul do país era um choque para os seringueiros que dependiam da floresta para sobreviver. Década de 1970. No Brasil, os militares estavam no poder e para eles a floresta era um grande vazio que precisava ser ocupado. A solução? Construir estradas e convidar fazendeiros a trocarem o lotado sul do país pela Amazônia. Os títulos eram vendidos para os fazendeiros como se a terra fosse apenas floresta, mas dentro dela viviam seringueiros.
Mas teve a expulsão violenta também, que foi a ida lá do pistoleiro, junto com a polícia, mandar ir embora. E aqueles que resistiam, botar os cacarecos no terreiro e tocar fogo na casa, que tinha que ir embora mesmo. Outros foram assassinados. Aqueles que se opunham colocavam a vida em risco. Chico Mendes era um deles. Se sozinhos não conseguiam resistir aos fazendeiros, Chico e seus companheiros criaram um movimento curioso, nascido no meio da floresta: o empate. O empate seria uma forma que nós descobrimos dos seringueiros se organizarem em mutirões, se deslocarem por locais do desmatamento e se colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar os seus acampamentos, dialogar com eles e forçar a sua retirada. E aí a gente se juntava 15, 20, 30, 50, 100. Nós chegamos a fazer empate com 100 pessoas. Acima de tudo, companheiro, tem que haver... Os seringueiros venciam os peões na conversa, na lábia. Da parte dos peões. Vocês não são os adultos da fazenda, são trabalhadores que estão ganhando dinheiro. Tá certo. Você, ao mesmo tempo que está aqui ganhando o seu dinheiro para manter sua família, você está tirando a sobrevivência do nosso companheiro. Mais uma vez. Muito obrigado. E com acordos selados com um aperto de mão, Chico e seus companheiros começaram a fazer a diferença. No país do futebol, Chico Mendes adotava a tática de times pequenos, que sempre jogam na defesa. Pela primeira vez na história da Amazônia, os mais fracos não estavam perdendo, estavam empatando. No empate, ninguém ganha, ninguém perde, né? Mas para nós o empate aqui é sinônimo de vitória, né? Porque a floresta não caindo, a gente também não cai. A gente sobrevive. De empate em empate, os seringueiros começaram a se organizar. A primeira instituição a dar apoio foi a igreja. Foi em torno das comunidades eclesiais de base que eles planejaram as primeiras ações. Da fé, mais vigoroso na fé. Em 1975, os seringueiros partiram para o ataque. Criaram os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais. O primeiro da região nasceu em Brasileia, cidade a 234 quilômetros de Rio Branco, capital do Acre. Seu presidente era Wilson Pinheiro. Era um cabrão alto, moreno, um sujeito muito firme. Então vamos colocar na frente do nosso sindicato caboclo que tenha firmeza, que tenha disposição, que não se venda. Wilson Pinheiro não se vendeu. Foi morto. Ele está no sindicato, né? A boca da noite assistindo o jornal. Ele mais 2 companheiros. Quando o elemento veio e atirou nele, ele dentro do sindicato, atirou nele pelas costas. Chico Mendes não se intimidou. Virou presidente do sindicato de Chapuri, cidade vizinha de Brasileia. E foi então que as ameaças se concretizaram. O primeiro a cair foi um jovem seringueiro. O Ivair Gino era aquele jovem que não tinha nenhuma inimizade, assim. Era um jovem, mais um militante da Igreja Católica do que do sindicato. Ele tinha 26 anos, né, no dia que foi assassinado. Seria candidato a vereador pelo PT nas eleições de 88, em Chapuri. Ivair Gino foi assassinado em junho de 1988, com 8 tiros. O julgamento só aconteceu 20 anos depois, em maio de 2008. O condenado, Olossi Alves, não vai passar um único dia atrás das grades. O crime prescreveu. Alves, o sobrenome do assassino, não é coincidência. Olossi é filho de Darli Alves, o homem que tinha jurado Chico Mendes de morte.
Nos últimos meses de 1988, Chico andava sempre com seguranças e raramente dormia 2 noites na mesma casa. Sabia que pecuaristas tinham posto sua cabeça a prêmio. Até hoje, fazendeiros como Darli têm espaço na Amazônia. A pecuária continua sendo uma das atividades que mais crescem na região. Chico Mendes estava marcado para morrer e sabia disso. E todos nós aqui sentíamos assim que parecia que estava chegando a hora. Ele também sentia muito. Em novembro daquele ano, Chico estava no Rio de Janeiro para uma passeata organizada pelo Partido Verde em defesa da Amazônia. Luta, defenda os povos da Amazônia. Luta, defenda. Nós falávamos, Chico, volta, vai ficar no Rio um tempo, mas era perto do Natal. Era perto do período que todo mundo quer ficar com sua família, quer ficar com seus filhos, né? E eu conversei com ele, ainda inclusive falei para ele, Chico, não vai para Chapuri? Era dia 19 de dezembro de 88. E ele, não, eu tenho que ir, eu vou embora. Aí eu falei para ele que o primeiro caminhão de um projeto que nós tínhamos feito, da cooperativa, tinha chegado. Estava aqui em Rio Branco na empresa para fazer a revisão. E ele ficou muito feliz, porque era o primeiro veículo e era fruto de um projeto que a gente tinha feito juntos. E a notícia que eu tenho é que ele pegou, encheu o caminhão de crianças, logo que chegou, e ficou dando voltas na cidade. Mostrando o caminhão na cidade, porque era um sonho para os trabalhadores ter um caminhão para escoar suas produções, né? Chico dormiu feliz com um caminhão novo, mas não sabia que aquele seria seu único passeio. Eu tinha estado 2 dias antes com ele e tinha ficado conversando muito tempo com ele. Ele disse, Raimundo, o clima está pesado. Dia 22, volta de 6 horas da tarde, eu cheguei na casa dele, ele estava jogando dominó com 2 dos policiais que faziam a segurança dele. Tinha 2 policiais desarmados. Aí nesse momento, a mulher dele falou que queria colocar o jantar, porque ela queria assistir a novela, queria começar daí a pouco, né? Era uma quinta-feira, penúltimo capítulo de Vale Tudo, Quem Matou Odete de Reutemann. A mulher dele disse que ia botar a janta, né? E o Chico pede a toalha para... Disse, põe a mesa que eu vou tomar um banho. O banheiro era do lado de fora da casa. Nessa hora, se eles eram segurança de verdade, estavam ali para proteger o Chico, eles tinham que ter descido, porque já estava escurecendo, eles tinham que ter descido e olhar se não tinha alguma coisa no quintal. O Chico entrou no quarto, pegou a lanterna, chegou quando empurrou a porta, que focou. Uma multidão nunca antes vista em Chapuri comparece ao enterro de Chico Mendes. Era dia de Natal, 1988. O assassinato de Chico Mendes repercutiu em todo o mundo. Os amigos dele nos Estados Unidos, amigos dele na Europa, começaram a se manifestar. E saiu, imagina, saiu no New York Times no dia seguinte. Isso nunca tinha acontecido. Saíram dos principais jornais. Em 1991, o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho Darcy foram condenados a 19 anos de prisão. Darli, condenado por 2 outros crimes, ainda se encontra preso. Darcy cumpre liberdade condicional no estado do Pará e trabalha em uma fazenda do pai. Pela primeira vez, os seringueiros do Acre tiveram justiça. Menos de 2 anos após a morte de Chico Mendes, o movimento dos seringueiros deu um grande passo. Em 90, 3 dias antes de deixar o governo, o presidente Sarney assinou um decreto criando a reserva extrativista. E ele criou o decreto e, ao mesmo tempo, as primeiras 4 reservas. A reserva que homenageia Chico Mendes é a maior reserva extrativista do Acre, com quase 1 milhão de hectares.
Hoje, existem outras 55 reservas extrativistas espalhadas pelo Brasil. Somadas, elas têm uma área superior à de Portugal. Chamados muitas vezes de guerrilheiros, Chico Mendes e os seringueiros do Acre mostraram como é possível guerrear sem armas. Nós estamos vencendo essa luta e se a gente conseguir vencer, será a vitória grande do Chico Mendes. A vitória da vida e não da morte.